Olá, tudo bem? Sigo comentando o livro do Christopher Lasch, A Revolta das Elites e a Traição da Democracia, iniciando a segunda parte do livro, em que ele intitula O Declínio do Discurso Democrático. Eu vou comentar hoje brevemente o capítulo 6 e o 7. Eu acho que deu para perceber que a tese principal ali está no capítulo 2, o capítulo 5 é muito importante, né? Quem porventura tiver interesse, estão lá os comentários no meu canal do YouTube, prof.renato.martini, a comentário dos outros capítulos. Vou ser bem breve porque agora ele só está um pouco mostrando como o próprio parte do livro intitula, né? Esse declínio do discurso democrático, como fomos perdendo esta proposição democrática em discursos e sociabilidade, e isso acabou enfraquecendo, né? Inclusive o próprio discurso democrático. Então, o capítulo 6 é muito relacionado a isso, desse declínio discursivo, de conversas, etc., a partir do título, já nos diz muito, que é a conversação e as artes civis. Brevemente, qual é a ideia principal deste capítulo? Nós, na sociedade mais contemporânea, digamos assim, nós temos dois lugares que são fundamentais no nosso dia a dia, né? São dois lugares que nos ocupam a grande proporção de tempo disponível que temos. O primeiro setor, ele chama o primeiro setor que é a casa, e o segundo setor, o segundo lugar, o primeiro lugar é a casa, e o segundo lugar é o lugar do nosso trabalho, né? Ali nós estabelecemos relações e etc. Mas ele ressalta aqui a importância de um terceiro lugar na nossa convivência, né? E como isso declinou. Então, ele toma, assim, cita alguns autores, mas o autor aqui que é mais relevante, que ele menciona para a gente pensar essa questão, é o Ray Oldenburg, que tem um livro escrito já no século passado, 1989, né, publicado, e que não tem a tradução, mas em livre tradução seria O Bom e Grande Lugar. Cafés, mercearias, centros comunitários, salões de beleza, lojas, bares, festas e como tudo isso te ajuda ao longo do dia. Não tem a tradução, mas vocês conseguem, hoje em dia com a tecnologia, pegar uma outra fala do Hindenburg em YouTube, etc., com entrevistas, né? Isso é possível, essa defesa do terceiro lugar. Por que isso é importante? Os espaços que foram diminuindo ao longo do tempo entre a casa, que é o primeiro lugar, e o lugar de trabalho, né? Porque, de alguma maneira, esses lugares, que pode ser a padaria da esquina, né, que você frequenta com certa regularidade e vai à mercearia perto da sua casa, o mercadinho, a sua comunidade religiosa, um espaço da praça pública, em que você exerce ali um espaço de decência, a capacidade de convivência entre pessoas diferentes, em faixa etárias diferentes, em
situação econômica diferentes e que você estabelece alguns laços ali, né? Isso é muito... Era, e a cidade anteriormente, até de Nova York, etc. Algumas cidades permitiam isso. Provavelmente na sua cidade, na minha, existem alguns pequenos locais onde você ali estabelece uma afinidade, né? Seja com o vendedor da mercearia, em que você conversa sobre futebol e envolve outras pessoas na conversa. Então, esses espaços de promoção de decência, digamos assim, né? Que não são aqueles locais mais formais, como o local de trabalho, né, que tem toda uma hierarquia, uma rigidez. Então, um dos problemas da contemporaneidade é que nesses locais de trabalho você é respeitado ali pelas suas ações imediatas de decência, né, de espaço de convivência. Inclusive ele levanta a seguinte questão, que é muito contemporânea, né, de como esta ausência de espaços integrativos em relação aos jovens, aos adolescentes, como os adolescentes estão apartados, né, num mundo construído à parte hoje. Ele não fala aqui, né, disso, evidentemente, das redes sociais, mas tem se falado tanto na série Adolescência da Netflix, não assisti ainda, mas mais ou menos sei pelos comentários do que se trata, né? Como a adolescência acabou estando totalmente desvinculada desse convívio com os adultos e etc, né? E criando um mundo à parte. Claro, estão escrevendo no século passado, mas já vislumbrava esse apartamento, essa divisão, né? Mesmo quando eu mencionei em capítulos anteriores, né, a escola ser o único lugar de sociabilidade e você não tem mais uma convivência em adultos que iam, adultos e jovens que tomavam aqueles mais velhos como um modelo, né? Ali em convivência, o cara que ia, passava uma manhã de domingo, sei lá, numa padaria com o pai conversando com seus amigos ali de locais, de conhecidos às vezes distantes, mas que ali estabeleciam uma relação mais profunda, né? E, e aí então esse terceiro lugar foi esvaindo, porque você tem ou uma situação que a coisa se transforma, por exemplo, que você coloca na mão do Estado, cuidar, etc., ou a privatização desses espaços, né? Aí o shopping foi tomando conta, esses outros, né, que não, francamente, não é um local feito para as pessoas conviverem ali, né? Conversarem, trocarem ideias, sentarem, né? É a ideia da esquina onde se reúnem, né? Enfim, muitos vão se lembrar que esses espaços existiam, mesmo cidade interior, numa praça em frente, um lugar que ali os aposentados se reuniam, todos ficavam conversando ali, trocando ideia. Isso foi se esgotando, mas isso é uma perda sensível para esse aspecto da sociabilidade, né? Enfim, então, como ele cita um autor, né? Ele cita autores do começo do século passado, né? Follett, por exemplo, O Novo Estado, publicou em 1918, diz assim: meus vizinhos podem não pensar muito de mim porque pinto quadros, sabendo que o meu quintal é imundo. Mas meus amigos artistas que gostam das minhas cores não conhecem ou não se importam com o meu quintal. Então, meus vizinhos podem não sentir nenhuma emanação pelas minhas pesquisas científicas, sabendo que não sou a primeira a aparecer na casa de um vizinho em apuros. É isso, né? Então, a falta desse terceiro lugar, né? Você às vezes é respeitado no seu ambiente de trabalho, um grande cientista, artista, empresário, seja lá o que for, mas não tem o respeito do seu vizinho se você não tem uma boa relação.
e vice-versa. Então eram espaços que de alguma maneira recaíam em algumas características interessantes na vida em sociedade, né? Fazendo uma grande digressão, uma ponte, até, enfim, pensando até o Brasil um pouco, né? O que o Roberto da Mata, por exemplo, antropólogo, falava desses espaços que quebram a hierarquia, né? Por exemplo, num bar que se senta ali após jogar uma partida de futebol, etc., e que envolve uma conversa, de repente entra algum empresário, um juiz, seja lá o que for, e tal, um tema de futebol, ali ninguém é olhado numa conversa específica dessa, não, porque o cara é juiz, ele tem uma opinião de futebol melhor. Muitas vezes, né, é um momento ali onde ele é rebaixado, né, as suas colocações, as pessoas entendem até mais, né, desse dia a dia, desse cotidiano, então são espaços de pouco de quebra de hierarquia, mas enfim, só fazendo essa lembrança, esse parênteses, mas é um pouco isso, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, existiam lugares que ele fala assim, né, antes da ascensão do jornalismo moderno, os bares, as cafeterias, geralmente localizadas à beira dos pedágios ou grandes encruzilhadas, também tinham a função de ser uma espécie de mídia, lugares onde as notícias eram reunidas e depois divulgadas ao público que os frequentava. Então, o Oldberg argumenta que o terceiro lugar, ele recria, né, além de todas as características, ele recria as melhores características de uma vida pequena, muitas vezes, dentro de uma metrópole. O que tinha muito em Nova York, né? Você tem, ao mesmo tempo, acesso a muitos bens culturais, por exemplo, até de forma gratuita, mas ao mesmo tempo você tem uma conexão com o seu bairro e as relações estabelecidas ali, né? Na mercearia, no boteco, no restaurante, numa praça, numa comunidade religiosa. E então a maneira como ele levanta aqui até autores, né, falando que na época da depressão, da crise econômica de 29, né, como as conversas ouvidas nos lugares ajudaram a ter uma percepção até maior que o mundo, né, que eles viviam, a dimensão que até era um pouco maior o mundo do que aquela pequena localidade. Então é um pouco isso que ele está colocando, né, como isso foi contribuindo, inclusive, para a perda destes locais de de conexão entre pessoas de situação econômica e gerações diferentes, né, de convívio, né? Então essa é a síntese. O livro de Oldenburg ajuda a identificar o que faz falta neste tipo de mundo: amenidades urbanas, convivência, conversação, política. Em suma, quase tudo que faz a vida valer a pena. Quando o mercado ocupa todo o espaço público e a sociabilidade é obrigada a recuar para clubes particulares, as pessoas correm o risco de perderem a capacidade de se divertir e até mesmo de se autogovernar. Assim que reconhecerem o perigo, contudo, ainda é possível ter a esperança de que encontrarão uma maneira de reverter a tendência suburbana da nossa civilização e restaurar as artes cívicas ao devido lugar no seu papel central, né? Ele está escrevendo isso há muito tempo atrás, não sei se seria tão otimista hoje em dia, mas é isso que ele diz no capítulo 6. Então agora eu vou comentar rapidamente o capítulo 7, só colocar aqui, problema técnico acabando a bateria, deixa eu só colocar aqui para carregar e continuo comentando. Então, ali em relação ao capítulo 7,
ele vai tomar como referência principal um Jim Splitter, é um autor que também não tem o livro traduzido no Brasil, mas que na tradução seria O Mais Próximo dos Estranhos, Liberalismo e a Política de Raça em Nova York. Aquele que trata um pouquinho da questão étnico-racial, como isso foi tomando uma proporção não tão positiva quanto outrora, né? Essa luta, etc. Então, partindo desse pressuposto que está anteriormente, até no capítulo anterior e outros, né? Que a vida como a cidade de Nova York, né? Ele faz um retrato quando o autor foi de Boston para Nova York e como ele notava em Nova York essa riqueza entre a insularidade e o cosmopolitanismo, né? Ou seja, entre a cultura, a subcultura do bairro, né? Com esses locais de terceiro lugar, etc., de convivência, e ao mesmo tempo a possibilidade de até gratuitamente as pessoas acessarem cultura, conhecimento, leitura, diversão, entretenimento, e como um bairro, como ele diz, né? Bairros estáveis, um bairro estável, onde o padre, o professor, o técnico de basquete, a loja da esquina e o policial são modelos de uma autoridade madura para ensinar lições que se provarão de extremo valor além dos limites daqueles perímetros. Então, é que você construir a sua sociabilidade, sua personalidade nesse contato com essas personalidades que eram respeitadas ali na própria prática, né? O técnico de basquete de uma quadra ali pública que cuidava da molecada, ensinava, etc. Então essa tensão criativa entre a vizinhança e a cidade, no caso de Nova York, entre as subculturas que são peculiares e as diversas nacionalidades e o mundo da cultura incorporado nas suas instituições cívicas, sempre foi uma fonte de vitalidade indissocrática à vida urbana. Ou seja, aquilo que eu estava falando de espaços de amenizar as tensões, né, sociais, etc. Mas isto, então havia um esforço, por exemplo, se pegarmos a questão, né, que é tão comentada hoje, falada, debatida, e muitos lutam pela causa, etc. Mas a própria questão racial, em que você tinha um esforço, digamos, de dois diálogos de correntes, né? Que acontecia, o que sabemos da condição dos afrodescendentes, né? Principalmente na América, a segregação, fruto da escravidão e tudo mais. E ali você tinha assim duas correntes que se acabavam dialogando, né? Tinham duas visões. Em uma que era assim, que ele chama mais nacionalista, que era você acabava diluindo essa cultura ancestral africana, tal, numa cultura nacional, etc. Então, uma mais nacionalista, né? É, melhor dizendo, mais integrativo, né? Integrar nessa situação nacional, acabava se perdendo, diluindo a cultura, e os outros que eram mais aferrados a uma espécie de nacionalismo negro, ou seja, de que eles deveriam ser como exilados ali na própria terra e não querer ser assimilados, né, por essa cultura nacional, etc. Mas nós temos como muito importante os direitos, o movimento dos direitos civis nos anos 50, 60, né? Mencionei aqui Martin Luther King, e é até o momento aqui onde ele cita o Du Bois, né? Que hoje é muito tem uma onda aí de incensar a obra desse autor norte-americano, bastante interessante,
Mas ali se fala muito até, mas ele mostra, por exemplo, no Du Bois, como havia uma certa lógica da duplicidade, ou seja, o Du Bois chamou de lealdade dividida, que era essa ideia de que nem o nacionalismo negro, né, nem se ficar totalmente separado, tribal, e nem, ou seja, montar um gueto, né, e nem essa integração eram completos na sua perspectiva. O que era completo? Completo era você colocar a questão da cor da pele como irrelevante para a convivência democrática. Ou seja, aquele discurso do Luther King, que ele disse que o sonho, qual é o sonho? Todos sentem a mesma mesa. Essa era a ideia, né, colocada pelo movimento, que todos sejam respeitados, independentes da cor da pele. Sejam respeitados pela sua decência pública, pela sua decência moral, pelas suas condições de esforço, de dedicação, de busca, né, enfim, pelos seus méritos. E que isso não devia ser um empecilho para as pessoas ascenderem, conviverem, etc. Então, inclusive, um dado interessante, eu retomando alguma coisa, né, da própria vida do Du Bois, que ele morreu um dia, exatamente um dia, no dia anterior em que o Martin Luther King fez aquele célebre discurso, né, eu tenho um sonho, etc. Mas qual que foi, ou seja, aqui é a ideia de ir além, né? Ou seja, de certos valores universais, transraciais, inclusive, que poderiam ser cultuados, valores de estar junto, né? De sociabilidade, de agir em conjunto, que é muito importante para a democracia. Mas agora houve uma mudança, inclusive na concepção desses movimentos, né? E como a gente disse lá no capítulo, quando comentamos o capítulo 2, né? Então, a partir de você começa a atacar, inclusive, a sociedade ocidental como responsável pela condição racial. Você ataca, então, todos os valores, joga a água da criança com a criança junto fora, né? E isso acaba gerando um novo tribalismo que não soluciona muito a questão, não, não favorece muito a, a ideia de democracia, de convivência, e não favorece nem mesmo os próprios movimentos, né? Então, você vai separando mais. E isto, inclusive ele mostra que é um discurso que foi muito construído por elites, né? Elites acadêmicas, inclusive, etc., que vão, né, então, desenvolvendo essa teoria. Hoje, assim, casos, se eu pegar a própria sociedade brasileira, né, muitos casos desse exagero a partir da perspectiva do lugar de fala, então, assim, você não pode falar, né? Vídeo o caso que aconteceu recentemente com a Maria Rita Kel, etc., que não é classificado de extrema direita, como se fala, né? Não é um caso, né? Muito pelo contrário. Recentemente até um, um artigo que saiu, né? Então uns ataques até, né? Pela ancestralidade dela, né? Fazendo referência ao avô, etc. Enfim, né? Não vamos entrar muito, mas assim, exemplos, né? O próprio Walter Salles
que acabou sendo diretor e trouxe esse importante prêmio para o Brasil, para a cultura brasileira, né? Eu ainda estou aqui atacado pela sua branquitude, etc, né? Inclusive professores acadêmicos escrevendo artigos em jornais. Hoje eu vejo ali a face de um explorador, eu me lembro de todo o meu antepassado escravista quando eu vejo a cara daquele branco opressor, etc, que não colabora nada, né, com a democracia, e eu que se perdeu um pouquinho essa conexão, né, então levou uma deterioração, inclusive dessa não está culpabilizando, evidentemente, os movimentos, mas caminhou por essa ênfase, né? Inclusive a ênfase nessa questão das ações afirmativas que acabou gerando, segundo já está colocando lá no século passado, né? Você cria uma elite. Os que entram, que às vezes criam uma elite, né, afrodescendente, que acabam tendo chance no serviço público, em cargos, etc., nomeações, e ao mesmo tempo a piora de quem está na base, né? Então melhora para alguns e piora para a maioria, isso pegando pesquisa até dados, etc., né? Então, e a própria engenharia, essa engenharia toda social, como é que foi acontecendo? Então, o que nós vamos acontecendo? A cidade vai perdendo o seu vigor, vai perdendo os espaços de terceiro setor, de sociabilidade, etc., e vai acontecendo uma deterioração até maior entre essa convivência étnico-racial, né? Que ele chama, né? Ele fala assim que a esquerda branca que romantizou a cultura afro-americana como um modo de vida expressivo, libertário, acima de qualquer limitação burguesa, e acaba contribuindo para um ataque entre normas incomuns, né? Então, o movimento dos direitos civis começou com um ataque, citando o Lesch, né? Começou com um ataque contra a injustiça dos duplos padrões, a ideia de que o único padrão era atacado como exemplo crucial do racismo institucional. Então, mas ele mostra que essa militância ela foi talvez longe demais, né? Bom, essa questão na pauta do dia, inclusive, se você pegar, né, aqui nos Estados Unidos, que é o foco que a gente está trabalhando, né, mas para pensar para além dele, podemos pensar para além daquele país, vocês vejam mais a produção do Mark Lillard, que é alguém ali do interior do Partido Democrata, né? Então, tradição de esquerda e tal. E naquele livro dele ele fala os progressistas de ontem e do amanhã, né? É isso, um pouco essa discussão, né? De como os progressistas foram tomando essa questão mais tribal, né? De luta entre identidades. E o que ele explica? Ele explica que por isso aos republicanos é mais fácil ir ganhando eleições, né? Porque se você está focando em algo que é mais específico, mais cindido, mais tribal, e outro de algum, não estou dizendo que o discurso é correto, mas faz um discurso mais universal, que abarque maior número de pessoas, a chance eleitoral, inclusive, é maior. Mas então, um pouco essa questão, né, que foi acontecendo, foi um problema sério para o declínio do discurso democrático, né? A própria arquitetura, engenharia das cidades e, e próprio aqueles mesmos que estavam propensos a defender mais as minorias, os injustiçados, acabaram contribuindo para uma política de mais cisão, né? E ele diz o que, terminando o capítulo 7 aqui, ele diz o seguinte: o que Nova York precisa, argumenta Spliner, que é o autor que ele estava dialogando, é uma política que deve enfatizar as divisões de classe em vez das de raça, afirmando que o verdadeiro problema é a pobreza e a verdadeira necessidade é a falta de trabalho. E isso não é. Muita gente tem colocado, né, essa questão até da crise da esquerda, etc., como se perdeu um pouco essa noção da defesa da condição social. Isso é mais para a identidade.
porque isso é uma coisa que abarca muito mais, né? E então, em vez de uma política com gestos radicais, o Splínio oferece um radicalismo de substância que levaria a mudanças reais, não apenas a mudança retórica, né, mas assim incluindo essa própria prática, né, da convivência e tal, a partir de uma retórica que incluísse mais, né? Se você foca para a questão social, etc., você está colocando um problema que aflige muito mais as pessoas, que é desemprego, que é o custo de vida, que é a situação de moradia, etc. e tal, né? E é um discurso mais universalista, portanto, tá? Obrigado pela atenção. Claro que tínhamos muito mais, eu tentei aqui ser breve, sintético, né? Acredito que as teses principais já foram apresentadas, mas eu não desisti de falar um pouquinho mais, tentar falar do livro todo, porque para a gente dar conta aqui de todas as nuances, né? A riqueza que o autor pode trazer para as nossas reflexões e tal, tá bom? Obrigado, até a próxima.